Bom dia, eu me chamo Larissa, é um prazer estar aqui com vocês, primeiro pela oportunidade de poder trocar essa experiência e conversar, é um momento singular, tá? É um momento que a gente consegue aprender e contribuir, eu acho que isso é o mais importante também. E eu queria agradecer também pela equipe que está aqui, pelo incentivo do Ministério Público Federal nessa iniciativa. Nós temos aqui, ano passado eu lembro que a gente foi ao encontro lá em São Paulo e éramos 5 pessoas, 6 pessoas, e hoje a gente está com uma delegação de mais de 15 pessoas aqui. E temos, gostaria primeiramente de agradecer a Caroline Beasley, que gerencia esse projeto junto comigo lá no MPF e que também é representante no Coplaname, tá? A doutora Eliana Torelli, que é nossa representante no Coplaname, enquanto membro. A nossa secretária Luciane Gomes, secretária jurídica de documentação do MPF, secretária nacional. Também gostaria de agradecer as equipes que aqui estão. Nós temos a PR Pernambuco, a PR-R5, Quinta Região, a PR Paraíba, PR-R2, Rio de Janeiro, temos Goiás aqui também conosco, a PGR e a equipe multidisciplinar, dentre biblioteca, arquivo, assessoria de comunicação e tecnologia da informação. Então eu acho que isso já demonstra um avanço do apoio, do incentivo da alta administração e do reconhecimento da importância desse projeto de resgate da memória institucional. Hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem do Dr. Luciano, que inclusive está substituindo a doutora Dodge essa semana, né, que ela teve que viajar a trabalho, e 5 horas da manhã ele mandou mensagem: Larissa, como é que está o evento? Ele queria muito estar aqui hoje e fez questão de gravar uma mensagem para vocês. Enviou agora às 9 horas da manhã. Bom dia, Larissa, e todos os que fazem parte desse nono Encontro Nacional de Memoriais. Eu quero abraçar a todos e dizer da importância de um evento como esse. Para o exercício da memória, é preciso muita dose de humildade para reconhecer que não somos nós apenas, mas os que vieram antes de nós, que começaram com os seus passos a traçar os caminhos. Mas é preciso também muita coragem para reconhecer os grandes feitos dos que nos antecederam e os eventos com dificuldade que temos que agora identificar para poder transpor e nisso deixar o legado da instituição. Memorial não é passado, é a ação do presente que resgata trajetórias. Ajuda a entender quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Abraço todas e todas para que possam ser inspirados a contribuir para memoriais vivos de instituições vivas, transformadoras da realidade social. O Dr. Luciano, além de patrono do projeto juntamente com a doutora Raquel Dodge, eles que realmente são os patrocinadores desse projeto, ele trabalha muito, tá? Ele é revisor de todo o conteúdo. Nós temos agendas semanais com o Dr. Luciano e além de toda a parte criativa. Então ele se envolve tanto com a doutora Raquel Dodge, que faz parte de todas as aprovações, desde a iluminação até o conteúdo, toda a peça expográfica, todo o circuito. Doutora Eliana também com a participação do Coplaname. Então nós temos a participação da nossa instituição, Ministério Público Federal, refletida hoje aqui nesse evento, total no resgate da memória institucional. Esse é o grande projeto, tá? Então vamos começar porque o tempo é muito curto e eu vou tentar passar uma mensagem, tá? Todo projeto, eu hoje gerencio a rede de bibliotecas do Ministério Público Federal, formada por 34 unidades, a maior rede de biblioteca jurídica. Sou também coordenadora de biblioteca e pesquisa, gerente do projeto e presidente da comissão. Minha formação, ela é jurídica, biblioteconomia, sou mestre em ciência da informação, especialista em projetos e administração pública e direitos autorais. Então tentei reunir tudo porque eu sou apaixonada, embora tenha essas certificações, mas o que me move e comove é a paixão que a gente tem pelo tema e por essa equipe maravilhosa. Então,
tudo, ainda que a gente seja movida pela paixão, pela importância, eu acho que tudo deve ser muito bem planejado, tá? Então a gente priorizou isso e antes do projeto a gente veio com algumas etapas. Veio a resolução 58, que nos motivou muito, inclusive a resolução vai além das diretrizes, ela passa a tratar das ações na área da memória institucional, tá? Então ela vai muito além e faz, inclusive, como é que a gente deve fazer, tá? A partir do artigo 16. Então, para o projeto a gente considerou... Deixa eu passar. Primeiro, planejamento. Qual que seria a primeira etapa? Planejamento conceitual. Tá? A gente definir missão, valores, fazer uma análise SWOT, ainda que superficial, para que a gente tivesse um diagnóstico e chegasse nos objetivos estratégicos que, de fato, era a gente ter o que deve ser feito para que a função social da preservação da memória institucional do Ministério Público Federal fosse efetiva. Pode passar. Desculpa. Isso aqui foi um projeto que eu falei do Luciano, uma conversa muito informal. Eu acho que a gente tem que começar, assim, ter algumas práticas. Nos falta isso no Ministério Público Federal. E ele falou assim: minha filha, faça isso, me mande, porque eu estou embarcando, vou ver no avião. Então eu trouxe a primeira SWOT, mas que já nos deu todo um amparo para que a gente tomasse os próximos passos, tá? Então nós tínhamos forças, tá? E qual que eram as maiores forças que nós conseguimos identificar? Que é um sistema que possibilita o tratamento técnico. Hoje nós trabalhamos com Pérgamo. A biblioteca digital do MPF, que é o repositório institucional da casa, que funciona no The Space, a contratação do projeto museográfico à época, o interesse do nível estratégico institucional, isso é fundamental e foi muito dito ontem, né? A existência do memorial, nós já tínhamos o memorial, o espaço, a arquitetura, a acessibilidade, que era uma proposta da administração para que o memorial que nós temos, hoje ele fica na cobertura ao lado do gabinete da PGR. E isso impede um pouco a acessibilidade por conta da segurança. Então já tinha propostas paralelas para que fosse para um outro prédio que é muito acessível ao público, que fica embaixo do nosso auditório. Mas agora realmente ela veio de forma concreta, né? A acessibilidade do foyer, né, coloquei, e o plano de trabalho de implementação da portaria. Quando saiu a publicação da resolução, a primeira coisa que nos foi questionado é o plano. Como que a gente vai conseguir fazer isso no MPF? E isso também nos ajudou bastante. Quanto à oportunidade, acordo de cooperação com universidades e a portaria 158. Quais eram as nossas fraquezas? A ausência de comissão de avaliação de bens museológicos, extinção da estrutura orgânica do Centro de Documentação Histórica, infelizmente a gente passou por isso, pulverização das atividades, ausência de coordenação dos fluxos. Então, por a gente não ter uma unidade orgânica da área de memória institucional, acabou que as ações foram pulverizadas e aí a gente não tinha uma coordenação que implica diretamente na ausência da preservação da memória. A ausência de editora, que no caso a resolução fomenta a publicação, né? Falta de técnico especializado, mudança de gestão, isso a gente encara também como uma possível fraqueza, e que na verdade não foi. O orçamento, que a gente não tinha destinado, eu já vi hoje na Carta de São Paulo essa sugestão muito interessante. A ausência da política nacional de memória institucional. E as ameaças, desconhecimento da atuação do MPF pela sociedade. Porque a gente fala, qual que é o objetivo? É ter um memorial? Não. O objetivo é educar, passar valores, né, para a sociedade. O memorial é uma exposição e a gente encontra como meio para que a gente atinja esse objetivo, inclusive falar de indicadores, porque não basta ter memorial. A gente tem que ter os indicadores, porque é um investimento na administração pública e esse é o valor de expor a nossa instituição, né, por meio de memoriais. Prazo de implementação de execução, porque o prazo de implementação da execução da portaria, que foi uma coisa que eu já até pedi para a Carol levar, e a doutora também, era em junho do ano passado. E agora que a gente começa a ver iniciativas, né, de execução. E a produção editorial, que a gente ainda tem que fazer um controle bibliográfico no MPF. Isso aqui eu vou passar. Diante da SWOT, a gente chegou no diagnóstico, tá? Porque como que eu quero chegar a algum lugar se eu não sei nem de onde eu estou saindo? Então, é interessante, é bacana expor a memória, mas eu preciso fazer esse projeto. Onde eu quero chegar? E no caso do MPF, a gente tem a unidade da PGR, mas a gente tem a história do Ministério Público Federal que está distribuída na atuação local,
regional e nacional. Então nós temos para mais de 190 unidades. Resgatar a história nacional não quer dizer que a gente estava resgatando a história do Ministério Público Federal. Então a gente tem que pensar em ações conjuntas e por isso a gente fica muito feliz de ter várias unidades aqui hoje. Então o diagnóstico ele considerou o ambiente organizacional, o memorial, a equipe, atribuições, acervo, conservação preventiva, infraestrutura, segurança, as exposições, pesquisa, ações educativas e culturais, a comunicação, o financiamento e o fomento. Então hoje nós temos um relatório que foi enviado, inclusive quem quiser ter acesso, a gente também pode disponibilizar nosso processo. E, por fim, chegamos nos objetivos estratégicos, que é a preservação da memória institucional, a investigação do acervo, a comunicação com os públicos externos. Tá? O projeto, ele veio com essa identidade visual, tá? Esse é um grande projeto do Ministério Público, tanto que teve no CNNP recentemente uma roda de conversa, tá? E veio com essa identidade visual. MPF, 30 anos cidadão, uma história de combate ao crime e de proteção aos direitos humanos. Dentro desse projeto, que foi um grande projeto da nossa gestão agora, veio o memorial, tá? Então, o nosso projeto está dentro desse e depois a gente fez um projeto melhor para a área de documentação, porque aqui envolve eventos, toda a parte de atuação preventiva do Ministério Público Federal também. Como, Larissa? Como é que vocês começaram? Estou na minha instituição, não sei o que fazer, só tenho a demanda e a resolução. Então, a gente partiu de uma portaria, tá, que definiu exatamente o projeto, que aprovou o projeto. Então, ela foi publicada em 6 de julho, tá, em conformidade com a Resolução 58. E as etapas desse projeto é a revitalização e reestruturação do memorial, um plano museológico, uma política de recolhimento documental e uma política de preservação da memória institucional. O memorial, se a gente for seguir a ordem das coisas como de fato elas devem acontecer, eu preciso primeiro das políticas e do plano para construir o memorial, mas a gente não pode perder a oportunidade. Então, um dos grandes desafios desse projeto, inclusive, é a gente conseguir gerenciar essas etapas de forma paralela, para que elas aconteçam concomitantemente, tá? Então, a gente vai trazer aqui, não vou conseguir trazer as outras etapas por conta do tempo que nós temos, mas nós vamos falar sobre a revitalização do memorial. Temos a equipe, tá? E a equipe também foi definida por meio de portaria. É uma equipe que a gente não fala que é multidisciplinar, ela é transdisciplinar. Todos da equipe, da área do conhecimento diversos, participaram desde o início. As pessoas não estão comprometidas, elas estão engajadas. Então, eu tenho o pessoal da tecnologia trabalhando no projeto expográfico, o pessoal da identidade visual trabalhando na área de conteúdo. O que é isso? É a gente, a partir desses conhecimentos, dessas competências que já são determinadas pelas áreas do conhecimento, né, que é ciência da informação, e aqui inclui bibliotecários, arquivistas, museólogos, história, comunicação social, tecnologia da informação, engenharia, arquitetura, direito à administração, e eu vi que só faltou aqui a parte pedagógica, conforme a carta, né, e eu acho muito importante. A partir de um projeto engajado, a gente acaba criando outros conhecimentos. O mundo hoje está tão rápido que eu não posso mais me capacitar por meio de certificados e cursos que duram 3, 4 anos. Não dá tempo. Então, a gente tem capacitações por vários outros meios, inclusive por conversas, trabalhando juntos. Dessas áreas daí, a gente acaba criando outros. São pessoas que são formadas em várias outras áreas e a gente conversando, junto, trabalhando, a gente acaba criando conhecimento que é exigido hoje para o memorial que a gente vai apresentar para vocês. Quais são os resultados esperados desse projeto? O memorial, a linha do tempo virtual, a galeria de membros, memorial virtual, tecnologia interativa, plano museológico, política de recolhimento documental e a política de preservação da memória institucional. E agora a gente vai dar uma olhadinha como é que vai ficar o nosso memorial, tá? Memorial, nossa história em movimento. Lembra que o Dr. Luciano passou na mensagem que, embora ontem a gente tenha visto, o que é o memorial? O congelamento dos fatos, né? A diferença da história. O nosso memorial tem o propósito de ser movimento, dinamismo, ação. A história acontece e a gente consegue já expor essa história no momento que ela acontece. Por quê? O mundo mudou, tá? A gente está falando sobre hiperconectividade. E aqui é a proposta do memorial. Não é só um momento de exposição
passiva, tá? A gente realmente quer encontrar um espaço e propor um espaço de negociação cultural, criar um diálogo com o nosso usuário, criar um diálogo com o visitante, tá? Por meio de interatividade, criação colaborativa, acessibilidade e hiperconectividade. Esse conceito de hiperconectividade é aquele que eu quero saber qualquer coisa a todo momento sobre qualquer propósito. Hoje nós temos um serviço na biblioteca, a gente conseguiu fazer a rede de bibliotecas, que nós temos muitos e-books, podcasts, toda aquela informação que a pessoa pode ter naquele momento, naquela hora. Qual que é a maior reclamação que nós temos? Os jornais a gente não consegue. A pessoa tem que pedir uma senha para a biblioteca para a gente devolver a senha para ele acessar o jornal. É a maior reclamação. Por quê? Porque eu não tenho a informação na hora. Tá? Então não adianta falar que são outras gerações. Ah, Larissa, mas isso não é da minha geração. Mas nós somos criadores de conteúdo para gerações que são nativas nisso. Então a gente quer gerar conteúdo, uma questão que veio da Bienal esse ano e que foi muito interessante, nós estamos preocupados em criar críticos. Só que a gente esquece que a gente está perdendo os nossos leitores. Tá? Então vamos sentar, nos readaptar para conseguir criar os leitores que a gente já perdeu, para depois vir a crítica. Então quando a gente, mas eu não quero que meu filho leia um tablet, eu não quero que veja uma TV, eu quero fazer outras coisas. Isso daqui não é uma evolução de memorial, que fique bem claro. Isso é uma outra proposta, um memorial hiperconectado, tá? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente está criando conteúdo para uma geração que está acostumada com vídeos, que está acostumada com audiobook. Eu não consigo me acostumar, mas eu tenho no meu celular um aplicativo que se chama e-book, tá? Que são audiobooks, para eu saber qual que é o comportamento, porque afinal de contas eu coordeno bibliotecas e estou criando esse conteúdo para gerações que estão vindo. Então, memoriais a gente tem que criar e tem que ter o compromisso que eles fiquem cheios, que sejamos ativos. Então não adianta pensar que eu vou expor uma história e estou fazendo a minha parte. A minha parte é quando eu consigo transferir valores. E se esses valores hoje, as gerações de criança, infantil e adultos, porque vídeo é tendência desde que foi criado. Tá? Entre ler e ver um vídeo, eu vou ver um filme. Isso por quê, Larissa? Porque eu não tenho o hábito da leitura, eu tenho. Realmente eu gosto muito de ler. Mas isso é cérebro, tá? Isso é uma questão cerebral. Então, quando você é um mediador da comunicação, um mediador da informação, a gente tem que entender quais são as tendências. E não dá para falar que é outra geração, porque nós somos produtores de conteúdo para gerações que estão vindo. E nós também já somos. Quando a gente fala que, mas cybernético, como é que é tecnologia e humano, isso não é uma realidade, me diz